Eu coloquei o DIU e ninguém me avisou sobre a metade das coisas que realmente importam. Gente, só um parênteses, tá maior ventania lá fora, então se vocês ouvirem algum barulhão, é por causa da ventania, tá? Mas enfim, vamos para o que realmente importa. Oi gente, hoje eu vim contar a minha real experiência com o DIU Mirena. Desde a minha pesquisa, desde quando a Gini falou que eu era a melhor candidata ao DIU Mirena, enfim, hoje eu vou contar tudo pra vocês, sem ficar dramatizando, sem ficar fazendo rodeios, apenas a verdade e como meu corpo reagiu ao DIU Mirena, para ajudar também quem está pensando em colocar este DIU. Então vamos lá, sem mais delongas, por que eu decidi colocar o DIU Mirena? Para começar esse assunto, vamos lá desde quando eu passei na Gini, antes de eu me casar, fazendo os exames pré-nupciais, enfim, para eu poder casar com tudo bonitinho, tudo ok, e me prevenindo. Em conversa com a Gini, ela fala assim, como você ainda não teve relações, não tem uma vida sexual ativa, vamos começar com o anticoncepcional mesmo. Então, 2 meses antes de eu me casar, já comecei a tomar a pílula anticoncepcional, porque a Gini falou alguma coisa sobre o corpo demorar até 2 meses para reagir ao método contraceptivo. Então, 2 meses antes de casar, eu já comecei tomando a pílula anticoncepcional. Só que mesmo quando eu era adolescente e tomava o anticoncepcional por conta da minha acne, eu sempre senti o meu corpo reagindo mal ao anticoncepcional. Então era sempre muita moleza, muita fraqueza. Meu corpo reagia dessa forma. Muito desânimo, não tinha ânimo pra nada, era muito... Ai, vivia com dor de cabeça, vivia com sono, pra mim foi horrível. O anticoncepcional pra mim é péssimo. Meu corpo não reage bem ao anticoncepcional. E ainda assim, mesmo assim, continuei tomando anticoncepcional, mesmo me trazendo todo esse tipo de coisa, né? Às vezes esquecia de tomar a pílula e era chato ficar lembrando de tomar remédio, que às vezes eu não tava dentro de casa, às vezes meu remédio tava aqui, eu não levava pra todo lugar, às vezes esquecia, ia tomar no outro dia. Ai, gente, era uma bagunça quando eu tomava o anticoncepcional, era péssimo. Então, depois de ter casado, comecei a pesquisar sobre outros métodos contraceptivos e eu achei o DIU super interessante. Só que o que eu realmente queria era eliminar qualquer tipo de hormônio. Ah, então eu tomo o anticoncepcional é um hormônio e me faz mal. Logo, eu não quero mais ingerir nenhum hormônio, já que me faz mal. Então eu quero porque quero o DIU de cobre. Fui passar com a ginecologista, falei pra ela porque eu queria trocar de método contraceptivo e tudo mais. Só que ali ela fez uma anamnese e falou assim, espera, você tem enxaqueca com aura? Eu falei, tenho. Ela falou assim, por que você toma essa pílula anticoncepcional combinada? Aí eu falei, a Gini, outra Gini, me indicou essa pílula anticoncepcional. E ela falou assim, você não pode de jeito nenhum tomar pílula combinada, que ou seja, são dois hormônios, eu não posso, por conta da minha enxaqueca. Ginecologicamente explicando isso daí, é porque piora de certa forma a enxaqueca com aura, então zero, eu não podia tomar esse tipo de anticoncepcional. Aí eu comecei a entender porque eu sentia tanta dor de cabeça enquanto eu tomava um anticoncepcional. Aí tudo fez sentido na minha cabeça. E ali eu fui conversando com ela sobre o DIU que eu queria colocar, que era o DIU de cobre e tudo mais. E ela perguntou o meu histórico, mesmo tomando anticoncepcional, eu sempre tive o fluxo intenso, sempre tive muitas cólicas. E ela falou, você não é candidata ao DIU de cobre, porque o DIU de cobre vai aumentar suas cólicas e vai aumentar o seu fluxo. Então você, de jeito maneira, pode colocar esse DIU de cobre. Por quê, gente? O DIU de cobre ele não tem hormônio nenhum. Ele age dessa forma, ele é inserido e o espermatozoide bate no DIU de cobre, pelo que a Gini me explicou, e morre. Então ele não libera nada, não libera hormônio, não libera nada. Por isso eu queria, só que devido ao meu histórico com cólica e o fluxo intenso, a Gini falou que eu não era candidata ao DIU de cobre e me indicou o DIU Mirena. Pelo que eu vi alguns poucos relatos, a maioria das inserções do DIU Mirena eram feitas com anestesia geral. Então eu acreditei, não, por mim também vai ser anestesia geral, né, e tudo mais. Só que não foi assim, comigo foi anestesia local. Eu fiz alguns exames que precisava fazer, antes de colocar o DIU que a gente precisa fazer alguns exames. E chegou o dia de inserir o DIU. Eu tava com maior expectativa, que eu ia sentir muita dor, que ia ser horrível, porque alguns relatos de meninas que eu vi
tendo anestesia geral, elas acordaram muito mal e doía demais, e se aquilo, tava assim, com a expectativa na dor. Eles pedem pra gente tomar ibuprofeno, 2 comprimidos de ibuprofeno antes do procedimento, pra já ir prevenindo as cólicas. Quando eu entrei no consultório, ela viu lá os exames, assim, aquele procedimento padrão que quem é mulher já conhece. Aí estava lá a maca ginecológica, que a gente sabe que fica naquela posição maravilhosa do frango assado. E eu fiquei lá, né, vulnerável pra ginecologista. Só que assim, eles são muito educados, tem que ser. Se você pegar algum profissional que não é educado, que não é solícito com você, então já elimina. Mas a minha gine foi muito atenciosa, então tudo que ela tava fazendo ali, ela tava me explicando, tudo detalhadamente e sempre perguntando pra mim se eu estava me sentindo bem. E foi fazendo o procedimento todo. O que eu senti na hora do procedimento foi cólica. Uma coliquinha bem chata, principalmente quando ela inseriu o DIU mesmo. Porque ele vem, acho que até a parede de cima do útero e depois ela vem puxandinho até ele ficar na entradinha do colo do útero. O que eu senti foi cólica. Na hora, eu até achei estranho, porque ela foi me perguntando, tá tudo bem? Você tá sentindo alguma dor? Você tá passando mal? Tá alguma coisa? Eu falei, não. Tô até achando estranho, que eu achei muito tranquilo, eu falei pra ela. Só essa coliquinha mesmo. O procedimento todo foi muito rápido. Eu não sei dizer quanto tempo demorou, mas acho que não foi uns 10 minutos. Foi bem rapidinho mesmo. Que ela colocou anestesia, depois mediu o tamanho. Ela põe tipo uma reguinha pra medir o tamanho do útero. E depois veio com o insertor, colocou o DIU, só, rapidinho. Ela pediu pra eu me levantar, pra eu também colocar absorvente, porque depois que a gente insere o DIU pode acontecer sangramento. E foi o que aconteceu, sangrou um pouquinho. Ficou uns 2 dias sangrandinho. Na verdade, não, ficou um dia só. Quando eu cheguei em casa de tardezinha, até a noite já tava ok o sangramento, não tinha sangrado mais. Mas assim, gente, depois que eu saí do consultório dela, tudo bonitinho, eu comecei a sentir cólica. E é uma cólica, assim, absurda. Mas pra mim, eu consegui suportar a cólica. É uma cólica bem forte, assim, que a gente sente. E eu fiquei com essa cólica uns 2 dias seguidos depois da inserção do DIU. Fiquei sentindo essa cólica, o que a gine me pediu. É pra não ter relação em 24 horas e não fazer exercício físico em 3 dias. Pra ficar de repouso nesse tempo. Justamente também porque é um procedimento, de certa forma, um pouco invasivo. Então, para o corpo ir acostumando com um corpo estranho, para ver se meu corpo não ia rejeitar. Porque em muitas mulheres isso acontece, do corpo rejeitar e expulsar, né, aquele corpo estranho, porque o DIU é um corpo estranho. Então, ela pediu esse tempinho de repouso para mim. Só que assim, graças a Deus, o meu corpo não rejeitou. A única coisa que eu senti foi muita cólica. Eu fiquei, assim, umas 2 para 3 semanas sentindo muita cólica, assim, depois que eu coloquei o DIU. Só que o que me surpreendeu mesmo foi a questão da dor na hora de colocar. Foi bem de boas, eu fiquei bem tranquila. O que a dor, assim, que mais me perturbou, vamos dizer assim, foi a cólica que eu senti nas 3 primeiras semanas ali. De resto, não tive dor, não foi uma dor absurda, não é aquele bicho de 7 cabeças como a gente escuta por aí. E o DIU Mirena, que é o DIU hormonal, ele pode inibir a menstruação. No meu caso, só reduziu drasticamente o fluxo, porque mesmo tomando anticoncepcional, como já havia dito, eu sentia que meu fluxo era bem intenso. Depois que eu coloquei o DIU, no primeiro mês veio bem pouquinho. Veio muito pouco, assim, reduziu uns 80% o fluxo no primeiro mês depois da inserção do DIU. Cólicas bem fortes, mas o fluxo bem reduzido, o que pra mim, gente, foi totalmente ok, porque eu usava o absorvente noturno mesmo, que é o maior, é o mais forte, vamos dizer assim, e era o único que pra mim funcionava. Depois dos primeiros meses, né, que eu coloquei o DIU, eu comecei a usar o absorvente normal, do tamanho normal, sem ser o noturno. Conforme foi passando os meses, teve mês que nem vinha. Eu vinha em um mês, no próximo mês não vinha nada, depois no outro mês vinha bem pouquinho, depois não vinha nada. Porque eu sabia que o efeito que ele tem no corpo é esse, ele pode ou diminuir ou inibir a menstruação. Então, pra mim de boa. O que eu sinto de cólica depois que eu coloquei o DIU é uma cólica pontual e ela só acontece assim, uns 3 dias antes de descer, vamos dizer assim, eu começo a sentir essa cólica mais pontual e mais aguda. Só que ela vem, fica uns 1 minuto, vamos dizer assim, perturbando o juízo, mas rapidinho ela passa. Só que a minha adaptação, ela foi um pouco mais chata nos 6 primeiros meses.
eu fiquei com vontade de tirar o DIU mesmo, que eu tava ficando irritada porque eu sentia muita cólica, pra mim era terrível. Fiquei revoltada porque me incomodava bastante as cólicas. Só que assim, a doutora falou, calma, porque até 1 ano seu corpo pode se adaptar. Então até 1 ano ali eu continuei sentindo umas cólicas bem chatinhas. Só que nos 6 primeiros meses pra mim foi o pior, assim, me arrependi mesmo do que eu tinha feito. Teve essa questão da dor, teve essa questão do fluxo e como o DIU afetou a minha rotina. Gente, depois que eu coloquei o DIU, meu humor foi disso daqui pra isso aqui. Mudou muito. Minha disposição, minha vontade de fazer as coisas mudou bastante depois que eu coloquei o DIU. Eu me sinto mais animada. Só que o que acontece? Uma coisa que a doutora me falou é que o anticoncepcional, ele inibe a ovulação. O DIU já age diferente. A gente continua ovulando, só que tem uma diminuição do endométrio, alguma coisa assim, que dificulta a passagem do esperma pra dentro do ovário, sabe? Pelo que a Gini me explicou foi isso. Se alguém tiver uma explicação mais detalhada sobre, pode deixar aqui nos comentários. Mas pelo que eu entendi foi isso, que ele deixa o endométrio mais espesso, dificultando a passagem do espermatozoide pra dentro do ovário. Então assim, eu continuo ovulando, só que o esperma não consegue passar pra dentro do ovário. Então assim, agora eu tenho TPM de novo. Os sintomas lá que a gente sente 1 semana antes de descer ou 2 semanas antes de descer. Então, voltei a ovular, consequentemente voltei a ter a TPM. Só que é o seguinte, um dos contras do DIU que eu senti é o fato de eu já ter tido um histórico muito persistente da acne. Sempre esteve presente na minha vida. Agora, com a inserção do DIU, minhas acnes voltaram. Olha só que beleza. Só que voltaram de uma forma diferente. Antes, eu tinha mais acne na região da testa e aqui no queixo. Era raro ter acne na bochecha, aqui assim no pescoço. Eu quase nunca tinha, assim, quase nunca mesmo. Agora, eu não tenho mais acne na testa, como vocês podem ver. É mais nessa região aqui, ó. É mais nessa região aqui. Assim, sabe? No maxilar. É nessa região aqui que eu tenho. Ó. Que eu tenho mais acne. Que essa região é devido, pelas minhas pesquisas, quando aparece mais acne nessa região, é a acne hormonal mesmo. Então, pra mim faz todo sentido. Eu coloquei o DIU hormonal, então faz mais sentido pra mim eu ter tido esse tipo de reação. As metas para o ano que vem é passar na dermato novamente e ver a possibilidade de eu tratar essas espinhas. E ver a possibilidade de eu fazer um novo tratamento com o Roacutan. Só que assim, gente, como eu já tive muita espinha no período da minha adolescência, juventude e o começo da vida adulta assim, esse tipo de espinha aqui pra mim, eu super consigo conviver, sabe? Aprendi a lidar com as espinhas e é isso. Tá aqui, mas a meta pro ano que vem é tratar isso daqui, né? E uma coisa assim que eu senti muita diferença foi a questão da libido, gente. Com o anticoncepcional eu sentia zero vontade, eu era super desanimada pra isso. E com o DIU, assim, melhorou uns 200%, sinceramente. Então pra mim, DIU, maravilhoso. Agora também uma coisa muito boa é que eu não tenho mais a preocupação de esquecer de tomar remédio. Não tenho mais que ficar comprando todo mês a pílula anticoncepcional, não tem que ficar lembrando de ficar tomando remédio. Então pra mim, gente, isso pra mim já paga tudo. Passei com as cólicas no começo, depois que eu coloquei o DIU, pra mim já paga, porque eu não preciso ficar tomando remédio mais. E assim, eu sempre tive controle do meu ciclo antes de tomar o anticoncepcional, quando eu tomava o anticoncepcional. Agora com o DIU sempre desce no começo do mês. Então, pra mim, assim, eu tenho super controle, o DIU não deixa... Ele é bem certinho, vem sempre certinho nas mesmas datas, ou não vem nada. Como eu falei pra vocês, o fluxo diminuiu bastante, então às vezes não, 100% das vezes o que acontece é só um sangramento de escape, né, o corrimento de escape, que fica ali por 1 semaninha, mas assim, com absorvente diário a gente já resolve isso, gente. Eu nem compro mais absorvente grandão, é só os pequenininhos diário mesmo. Porque ele super sustenta e assim, a gente só usa mesmo pra não sujar, mas nem precisaria. E um outro ponto importante é que eu não paguei nada. O convênio cobriu tudo, então eu não paguei nada, mas na época que eu tinha pesquisado, tava na faixa de uns R$1.000. Então, pra mim, foi de graça justamente por ter sido por convênio, né? E agora eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no Insta ano passado, quando eu coloquei sobre o DIU. Mas enfim, antes tarde do que mais tarde, né?
Vou responder aqui. Sobre a menstruação, ela vem normal ou aumentou muito? Como eu disse, agora o que eu tenho mesmo, depois de quase 2 anos, vai fazer 2 anos em abril que eu coloquei, vamos chutar aí uns 1 ano e 8 meses que eu coloquei o DIU. Depois de 1 ano e 8 meses, o que eu tenho agora ou é corrimento de escape ou nada. Diminuiu uns 90% do fluxo. Então, não aumentou e nem ficou normal. O que fez foi diminuir. Você sente muita cólica após a colocação do DIU? Como eu disse agora, sim. O que eu sinto são cólicas pontuais e agudas, mas que elas vêm e passam rapidinho. São raras as vezes que a cólica demora assim de passar, mas no momento é uma dor aguda e pontual, que passa super rápido. Também teve relatos que diz assim: coloquei o meu há 4 meses e senti diferença na minha pele também. Não sabia que ele podia influenciar nessas questões, mas dá pra ver a diferença da minha pele depois. Então assim, gente, realmente, se você tem problema com acne ou já teve ou não teve nenhum, pode ser que o DIU Mirena possa agravar um quadro que já existe ou vir a ter algo que nunca existiu. Então assim, varia de corpo para corpo, a gente não pode falar com certeza, porque cada corpo tem a sua singularidade, né? Comigo foi desse jeito como eu já mostrei pra vocês, mas realmente altera um pouco porque é uma coisa hormonal, né? A produção de oleosidade minha aumentou depois que eu coloquei o DIU. Isso pode acontecer, infelizmente. Perguntaram se doeu, como eu falei aqui, só na hora de colocar eu senti uma cólicazinha e cólicas depois, até o 6º mês, assim, bem intensas. Você sentiu alterações de humor e ganho de peso? O que eu senti, como eu já falei pra vocês, é que eu me sinto mais disposta e mais animada pra fazer as coisas. Mas assim, gente, peso pra mim, nem quando eu tomava anticoncepcional eu senti muita diferença. O que me engorda mesmo é comer demais e não fazer exercício nenhum. De resto, não alterou em nada no ganho de peso. E se foi muito caro, como eu já respondi aqui, foi pelo convênio, mas tava na faixa dos R$1.000 quando eu pesquisei. Por aí. E sim, gente, eu passaria por todo esse processo de novo, porque, como vocês já perceberam aí no vídeo, pra mim foi muito boa a experiência com o DIU. Então sim, passaria por todo o processo de novo, se fosse pra eu ter essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Mas devido à minha experiência, eu indico sim o DIU Mirena. Pra mim foi muito bom. Mas de toda forma, de todo jeito, antes de bater o martelo pra qualquer método contraceptivo, converse com a sua médica, com o seu médico. Veja tudo, todos os pós, todos os contras, perguntem, pesquisem, porque é assim, gente, é a sua saúde, né? É a sua saúde, é a sua vida. Então tem que se preocupar, tem que pesquisar sim, tem que... o médico falou alguma coisa, busca uma segunda opinião, porque isso faz toda a diferença, porque afinal é a sua saúde e é você que vai ter que lidar com os efeitos colaterais, se forem bons ou se forem ruins. Então pesquisem bastante, mas como eu já disse... E vou reforçar para vocês aqui, essa foi a minha experiência particular, que foi ótima. Mas lembrando que cada corpo reage de uma forma. Do meu corpo reagiu desse jeito, pode ser que no seu seja diferente. Mas no geral, eu tive uma experiência super positiva com o DIU e super valeu a pena para mim. E se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que o que tiver no meu alcance e na minha alçada, eu irei responder. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, deixa o like também no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tem curiosidade sobre o método contraceptivo, sobre o DIU, enfim. Compartilhe com suas amigas, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que isso me incentiva e me ajuda demais. E deixa aqui também nos comentários vídeos, temas que vocês querem ver, que vocês querem que eu fale aqui, que eu estarei lendo e respondendo todos os comentários. Então esse foi o vídeo, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo. Tchau!